Bom dia, meus Bom queridos. dia, Mais um dia juntos, no Orando com 29 Salmos. de outubro, isso mesmo, Isso, 29 de outubro. 7:01, hoje estamos atrasados. Veja, queridos, apenas mais 2 dias, né? 2 dias? 30, 31. Ah, sim, E outubro já terminou. e dia 1º é domingo, dia 2 já é feriado, É, para quem pode fazer o feriado, é um né? feriado, né? Feriado diferenciado, que é o dia dia de finados, né? Muito bem. Deixa eu falar, ontem à tarde, foi a cirurgia da Juliana, o bebê Juliana, Sim. tá? E ela correu bem a cirurgia, a previsão era de umas 5 horas de cirurgia, era uma cirurgia cardíaca no bebê, né? E ela tá bem, bem assim, dentro do esperado, e foi para UTI, né? Então agora as 48 horas agora são importantes, porque é o período da recuperação da Juliana, né? Juju, sobrinha da Vivian. E vamos estar orando então para a recuperação dela ser boa, né? E Sim. que tudo corra bem nessa recuperação. Mas graças a Deus a cirurgia correu bem. Muito bem. Alguns queridos aí conosco, nós já... olha, Cleo, Andréia, a Meire, nossa cunhada lá de Aracaju, com a gente, a Luiz Fernando, Paulo Roberto, a Raquel com a gente também, a Fabiane Amaro, seja bem-vinda, querida. Raquel, a Áurea, a Rosana, a Vânia, Luiz Carlos, a Isabel Ravarotti, bom dia, minha irmã. Marlene, do Egídio, a Iris com a gente, Luiz Fernando. Sejam todos bem-vindos, queridos. Luiz Machado também. Sejam bem-vindos e os queridos aí. A Kineive chegando também. Bom, depois eu quero dar um relatóriozinho da nossa reunião ontem sobre a casa do Diego e os procedimentos, né? Então, mas vou passar aqui para vocês, até para vocês estarem orando por 2 assuntos importantes. Bom, eu queria então que a Cris lesse o Salmo 135, é um salmo maior do que os que nós estamos acostumados, são 21 versículos, né? Ontem, então, que eu não participei da live, eu falei, ué, eram 3 versículos, é tão rápido. Já terminou? Ela falou assim, né? Nossa, foi de flash ontem. Ele começou e já tá, tchau, já deu. Salmo 135, então. Isso. Aleluia. Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar.
nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Esse salmo, queridos, é um salmo onde aquele que escreve está nos convidando, primeiro, a louvar o Senhor. E ele dá aqui duas razões por isso. Primeiro, porque ele é bom e porque o nome é amável, ou seja, a bondade do Senhor e o amor do Senhor. Essa é uma razão, duas razões muito importantes para nós louvá-lo, né? Ele sempre é bom e ele sempre é amoroso. E aí ele vai descrever por que a gente deve louvá-lo, o porquê ele é bom e ele é amoroso. Primeiro ele vai dizer que ele é Senhor sobre o clima, sobre todas as manifestações climáticas que a gente possa imaginar. E aqui tem uma coisa muito interessante. Os antigos, principalmente a região da Mesopotâmia, e toda essa região aqui, acreditava plenamente que Deus tinha um lugar onde ele guardava os raios, onde os deuses guardavam, e por consequência o povo de Israel também tinha essa ideia de que ele guardava os raios num lugar, os granizos no outro, e todas essas manifestações, por exemplo, tempestades, tudo estava guardado em algum lugar, né? Então é interessante que e ele usaria isso contra os seus inimigos ou para mostrar, né, um juízo para alguém. Então era comum, as pessoas acreditavam que quando houvesse uma chuva muito evasiva, muito forte, que não precisava ter, era porque Deus estava dizendo algo. Bom, na verdade nós já tínhamos isso. Não sei se você, no meu tempo, que quando chove muitos raios, ou alguém mais velho dizia, Deus deve estar muito bravo com a gente, né? Porque está mandando uma chuva muito forte. Então essa ideia de guardar em algum lugar. E até todo mundo criticou a Dilma dizendo que ela estava estocando vento, mas aqui ele está dizendo que faz o vento sair dos seus depósitos. Então, dá uma ideia de estoque. Mas é o salmista. Mas na verdade é uma figura de linguagem para dizer exatamente que Deus detém o poder sobre esses eventos naturais, né? Essas manifestações climáticas que a gente vê são manifestações de Deus, e Deus então usa isso de uma certa forma ao seu prazer, ele usa para o seu propósito, o seu querer. E também essa demonstração de poder dele, por isso nós devemos louvá-lo, mas depois também a manifestação de que ele é Senhor não só do clima, mas ele é Senhor da história também. Porque o grande objetivo de Deus era criar um povo na pessoa de Abraão, criar esse povo, e esse povo então nasceu o Messias. Então ele luta contra todos os inimigos naturais que vieram contrários a esse povo, e todos os inimigos que levantaram contra Israel, seu povo, foram derrotados para alcançar o intento, né? Quando os inimigos eram interessantes para que ele vencessem o povo de Israel, para ensinar o povo de Israel, Deus usava o povo, usou os egípcios, usou os amalequitas venceram uma vez, os próprios sírios, babilônicos que tomaram cativos os romanos. Sempre quando Deus queria usar um povo para poder mostrar para o seu povo que ele era Senhor, ele usava. Não foram os povos que venceram Israel, mas foi Deus que usou os povos para que o povo de Israel mantivesse submisso a ele. É o Senhor da história. E aqui está dizendo então, olha, ele matou os primogênitos no Egito, fez sinais e maravilhas no Egito, feriu muitas nações, matou reis poderosos, e aí ele menciona Sion e Og, isso está caracterizado lá em Números 21. Para quê? Para dar ao povo a terra como herança. Esse é o amor e a bondade e o poder de Deus. Esse é o nosso Deus, a quem nós estamos convidando você a louvar nessa manhã.
Esse Deus que tem poder sobre os ventos, tem poder sobre as tempestades, tem poder sobre os raios, tem poder sobre as nuvens, ele faz chover no seu tempo, deixa de chover no seu tempo, ele é Senhor. Tanto é que qualquer cientista, né, quando nós estamos num tempo de calamidade, faltando água ou tendo água demais, os cientistas ou as pessoas vão dizer, nós dependemos do clima. Eles, na verdade, né, se fossem um pouquinho mais honestos, eles diriam, nós dependemos de Deus. Nós dependemos que Ele faça chover ou que Ele pare de chover. Então, essa dependência que nós temos do Senhor, né, mostra que a gente crê no seu poder e daí crê no seu amor e crê também na sua bondade e assim o louva. E aí ele vai dizer, por quê? Porque os ídolos que estão ao nosso redor têm características humanas, mas não são pessoas. Eles não têm poder, eles não são uma pessoa. Nós é que damos a ele vida. É você que faz um ritual e diz, a partir de agora esse pedaço de pedra, um pedaço de pau, um pedaço de... vai ser alguém. E antes da gente ficar pensando e associando essa parte aqui aos nossos irmãos que têm essa prática, né, os nossos queridos irmãos católicos que tinham essa prática, muitos já não têm mais, vamos tirar esse conceito de ídolo apenas de uma imagem. Hoje o ídolo é forjado, é forçado e é feito pela nossa imaginação, pelo nosso desejo. O dinheiro se transformou num ídolo tão poderoso quanto uma imagem, uma estátua. O poder se transformou tão ídolo quanto qualquer outra coisa. O sexo para alguns, né? Alguém, uma pessoa, se transformou num ídolo para outra pessoa. Então esse conceito de ídolo precisa ser ampliado na nossa modernidade, porque senão a gente começa a perder o foco do que realmente está acontecendo. Tudo que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo que você construiu. Né? Tem gente que é a casa, tem gente que é o carro, conheço gente que não dá carona para ninguém para não sujar o carro dele. Ele fez um ídolo para si e está preso nele, porque ele não pode nem sair, nem passear. Porque se um dia estiver chovendo muito, ele é capaz de não usar o carro. Talvez ele pegar um Uber para poder não sujar o carro dele. Né? E toda essa manifestação é para dizer o seguinte, olha, o nosso Deus não tem imagem. Você não vai encontrar ele numa figura. Descreva Deus. O único jeito da gente saber como Deus é olhando para o seu Filho. Colossenses 1 vai dizer, ele é a imagem invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, queremos ter uma ideia de quem Deus é? Olhe para Jesus. Ele é o que nos faz perceber, ele é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 1 faz uma alusão a esse Jesus, o Deus encarnado. Ele é o Deus que a gente olha e diz assim, esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. Por isso, ele vai dizer, olha, os outros têm uma imagem, mas não têm o poder daquilo que ele fala. Ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem mão, mas não pode apalpar. Ele é simplesmente uma representação. Agora, o nosso Deus, nós não vemos a boca dele, mas ele fala conosco. Nós não vemos os olhos dele, mas ele nos vê. Nós não vemos as mãos dele, mas ele nos segura com a sua destra de poder. Esse é o nosso Deus, que ele não precisa de representatividade, mas ele é. Ele nunca existiu, ele sempre sempre foi. Deus não precisa de argumentos para dizer assim, olha, ele está aqui. Não, ele está porque a presença dele é notada e visível. E quando Jesus esteve em terra, né, como homem também, 100% Deus e 100% homem, ali era a presença de Deus. E ali nós podíamos ver. Os apóstolos então testificam disso lá em 1 João, quando João vai dizer assim, aquele que era desde o princípio, que nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, né? Esse é o Senhor. Portanto, ele vai finalizar dizendo assim, por que a gente deve louvar nesse dia o nosso Deus? A gente deve louvar o nosso Deus nesse dia porque ele é Senhor do clima, ele é Senhor da história, ele é um Deus presente, ele fala conosco, ele nos ouve,
Ele nos vê, Ele age em nossa direção, Ele não nos deixa caminhar sozinho, Ele nos defende das causas impossíveis, Ele vai à frente para cumprir o propósito dele em nós. Por isso, o desafio todo é esse. Primeiro que tornem igual aos ídolos quem faz a prática de adorar os ídolos. Então, se você adora o dinheiro, você vai ficar que nem ele, né? Bem volúvel, porque uma hora você tem, outra hora você não tem. Mas que a gente seja como quem a gente adora. E é por isso que diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para que a gente, na medida que se relacione com Ele, se torne parecido com Ele. Ah, como eu desejo ser parecido com o meu Deus. Eu olho para mim e vejo-me parecido com um ídolo. Frágil, a qualquer momento alguém pode me derrotar, pode me derrubar, né? Como um ídolo, como um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, que alguém derrubou, caiu, quebrou. Que alguém precisa me vestir, como os ídolos antigamente, precisa lavar, precisa tirar de um lugar para outro. Mas quando eu começo a me relacionar com esse Deus, adorá-lo na pessoa que ele é, eu começo então a ter as características dele. E aí, amor, bondade, o poder dele, a graça dele, eu vou começar a desfrutar. E aí ele desafia a gente: bendiga o Senhor, ó israelitas, ou seja, o povo, bendiga os sacerdotes, os líderes, bendiga os levitas, os adoradores, bendiga todos os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Queridos, esse é um dia para a gente bendizer o Senhor, porque Ele é o Senhor da história, o Senhor de todas as ações da nossa vida, dias bons e dias maus. Ontem para nós foi um dia muito agitado, com muita coisa, mas ele passou. Mas o nosso Deus continua reinando. A misericórdia dele se levantou hoje de manhã sobre nós novamente. E é um novo dia. Glória a Deus por isso. Então, que a gente faça isso sempre. A gente vivendo em adoração ao Senhor, para cada vez mais se transformar a imagem e semelhança daquilo que a gente adora. Deus abençoe, queridos. Eu quero aqui lembrar, né? Primeiro eu vi aqui a Angelina Ferreira. Ela é prima da Beate e mora lá na Alemanha e está com a gente hoje. Olha, seja muito bem-vinda, viu, Angelina? Eu ia arriscar até um alemão aqui, mas eu falei, não. Guten Morgen. Guten Morgen. Isso aí dá para falar, né? Wie geht's, né? Wie geht's eu também já sei, né? Mas olha, seja muito bem-vinda, viu, Angelina? E também aqui alguns queridos pedindo oração, eu vi aqui, né? Presta a caneta aqui. Isso. Começando aqui, a Mônica está pedindo oração pelo bebê da amiga dela, o Pedro Henrique, que nasceu com problemas respiratórios. A mãe ganhou alta e ele não. Vamos estar orando então, Mônica, o Pedro Henrique, tá? O Luiz Fernando está pedindo oração pelo pai de um amigo de infância. O pai que faleceu, Luiz Fernando. Então, seu pai que faleceu, nós vamos orar pelo seu amigo. Para o pai do amigo de infância. É o pai do amigo que faleceu. Tá, vamos orar então pelo seu amigo, para que o Senhor esteja confortando ele, consolando, tá? E se não for essa informação, por favor, nos passe aqui, tá bom? Alguém é um Guten Morgen aqui, ó. Viu? A Iris estava falando aqui, lembrando daquela música, né, Iris? Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. É linda essa música, é lindo esse hino. Cantor Inário para o Culto Cristão. Tiramos das velhas agora aqui. É o pai do amigo do Luiz Henrique. Qual Luiz? Luiz Fernando, que está pedindo oração pelo amigo dele que o pai faleceu ontem. A Maria Luísa, querida, como é que tá? Como é que foi a sua biópsia? Então, estamos orando por você, tá bom? Depois nos dê um retorno. A Raquel está dizendo aqui, aleluia, ser semelhante a Cristo deve ser o nosso alvo. Fábio está buscando esse privilégio de honrar e ser parecido com o nosso Deus Altíssimo. Amém. Precisamos do Deus dos impossíveis, mais do que nunca, tantos intentos do inimigo se levantando contra a família e os bons costumes
A Nívia lembrando aqui, sim, nós temos que estar orando sempre, né, querida? E crendo que o Senhor está cuidando da gente. Muito bem. O Senhor, o pai dele que faleceu, o senhor Libório que faleceu. Vamos estar orando então pelo seu amigo, que o Senhor esteja confortando ele, viu, Luiz Fernando? Quando eu for visitar a Bia, eu gostaria muito de conhecer, mas será um prazer conhecê-la assim também, Angelina, tá? É só chegar, tá? Seja muito bem-vinda. E aí, então, esses são os nossos pedidos de hoje, né? Tem as biópsias que a gente está aguardando e os nossos queridos que estão na luta no hospital. Outra criança, que é o Matias, que teve aquele infarto, ele não deu mais retorno, né? Depois a gente precisa saber melhor. A Juliana precisa das nossas orações. O dentista, a gente também não sabe como é que tá, né, Jacques? O quadro está complexo, né? Continua ainda. Ele continua na UTI. Continua. Aqui, inclusive, o quadro é de... A família foi chamada no hospital. É que ontem eu falei isso aqui na nossa live. Sim. E o quadro dele realmente é só o milagre do Senhor. Então, vamos clamar por esse milagre. A Angelina também está pedindo pela pandemia terminar. Angelina, nós estamos orando mesmo por isso, minha irmã. Uma vacina, né? Uma vacina. Porque aqui estão falando em segunda vez que vão onda. Fechar, né? Segunda onda. E a Márcia, que está fazendo transplante de medula, é importante a gente orar. O Paulo Luiz, que também está fazendo as químios, né? E os outros que... e o Egon, o pai da Cleo, que estava bem... Não sei como é que ficou também agora, mas ele estava na emergência do hospital esses dias. Então, temos que orar por ele também. Sim. Muitos motivos, né? Sim. Vamos orar? Sim, vamos orar. Pai querido, obrigado por esse dia, Senhor, e porque nós somos filhos e somos amados por um Deus que é real, Senhor. Um Deus que se relaciona conosco, um Deus que tem a verdade, é o caminho, a verdade, a vida, é o Deus que se importa, Pai. Obrigado, porque o Senhor veio por nós e nós não merecíamos nada, Senhor. Que nós tenhamos isso também na nossa vida, de nos relacionarmos com pessoas e desejarmos que as pessoas sejam atingidas pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua verdade, que encontrem essa verdade, Senhor. Temos aqui tantos queridos com necessidades. Pedimos em especial pela família enlutada, Senhor, essa família do seu Libório, amiga do Luiz, Senhor, que o Senhor esteja consolando esses queridos. O Senhor sabe de todas as condições, Senhor, deles, que o Senhor esteja nos trâmites de depois do enterro, Senhor, tantas coisas que acontecem, sabemos que as famílias passam por dificuldades, queremos colocar as famílias, não só do seu Libório, mas de todos os queridos enlutados diante do teu altar, Senhor, como isso nos entristece, e sentimos e pedimos o consolo do Senhor realmente, porque não temos o que fazer a não ser confiar no teu poder, na tua graça, no teu amor, que nada falte para essas famílias, que os trâmites legais também possam ser resolvidos, Senhor, e colocamos tudo no teu altar. Queremos pedir por vida, Senhor, te louvamos pela cirurgia da pequena... a sobrinha da Vivian, que o Senhor esteja ali, Senhor, nessa recuperação, nesse período agora pós-cirurgia. Lembro dela, lembro de todos os queridos que fizeram cirurgia, principalmente o dentista César, com essa cirurgia que ele tinha feito, mas agora... Com essa notícia tão ruim, Senhor, nós clamamos realmente que o Senhor tenha misericórdia da vida dele e faz algo para a honra e glória do teu nome, Senhor, que o Senhor seja louvado no meio dessa situação também, Pai. Nós clamamos que o Senhor traga cura sobre ele.
por esse bebê que está com problema respiratório, Sim, que é sim. o bebê amigo da Mônica, Pedro Henrique. o Pedro Henrique, que o Senhor esteja ali também Uhum. atuando, Senhor, por essa criança, o Matias, que precisa da tua intervenção, por esse outro, Mateus, que precisa da tua intervenção, pelo Mateus, o jovem que nós temos orado, Senhor, que o Senhor traga cura sobre a vida dele também, Senhor, pelo Diego, que temos orado, que precisa de cura, pelo Otto, Senhor, que precisa da cura, do teu poder de cura na vida dele, pelo seu ego, Senhor, que precisa, a Márcia, que está fazendo a quimioterapia, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, são tantos nomes, a Jandira, a Margot. Ó Pai, o Senhor conhece as lutas e sabe o quanto eles precisam do Senhor. Clamo também pelo que está com Covid ainda, o Dionísio, Senhor. Ó Deus, livra-nos dessa segunda onda, Senhor. Queridos, pedem aqui que passe a pandemia e é o que nós temos pedido, dá com que haja uma solução, Senhor, que haja uma vacina, algo que possamos realmente voltar à normalidade. Ó Deus, clamamos pelo mundo, que temos visto tanto caos, Senhor, mas o Senhor é o Deus que governa. Por isso, Deus, tudo está nas tuas mãos e clamamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos queridos, tem misericórdia dos nossos intentos e que tudo esteja guardado nas tuas mãos, porque sabemos que é o melhor lugar de se estar. Ó Deus, escondidos na tua presença, no teu poder, no teu amor, guarda os nossos queridos, cada um, e obrigado por esse dia, porque podemos estar na tua presença mais uma vez, para servir ao Senhor e servir pessoas. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, nós queremos colocar a vida da Maria Luísa, que fez a biópsia ontem, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor esteja cuidando do coração, da mente dela também, Senhor, mas cuidando da saúde dela e dando, ó Deus amado, o teu livramento. O Egídio tem uma consulta, ó Deus, um exame dia 10, que o Senhor esteja cuidando também desse tempo, cuidando da saúde dele, tratando, ó Deus, o coração e a mente dele também. Oro, Senhor, pela Andréia, que está, ó Deus, mais uma vez na fila, ó Deus, da cirurgia. Senhor, tem misericórdia, Pai. Faz a sua vontade. Nós cremos que o Senhor quer curá-la, Senhor, sem, ó Deus, a intervenção. Então, manifesta o teu poder. Amém. Pai, muitos têm pedido oração e nós temos colocado as vidas desses queridos diante do teu altar. E eu, em especial, quero colocar, ó Deus, a vida do Diego, da sua família, esse intento do nosso coração de fazer a casa para eles, Pai. O Senhor sabe que precisamos, ó Deus, de viabilidade, precisamos, ó Deus, que a documentação também esteja certa, Pai. Tantos desafios que a gente tem, ó Deus, para fazer essa ação. Por isso nós pedimos a tua intervenção, que o Senhor manifeste o teu poder, e que aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessa família seja feita, Pai, para eles terem a dignidade de ter uma casa e também o próprio Diego não esteja, ó Deus, num lugar, ó Deus, tão insalubre, Pai, que possa passar, ó Deus, mais ainda vulnerabilidade ao quadro que ele tem, Senhor. Pai, nós oramos por esses queridos que estão conosco agora, muitos de nós, Senhor, trazendo o coração cheio de angústias, tristezas, medos, nesse dia, ó Deus, desafios, Senhor, para enfrentar, e nós precisamos que o Senhor nos dê a luz e orientação para que a gente caminhe no caminho do Senhor. Pai, nós aprendemos nesse salmo que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que o Senhor é o Senhor da história, e a história caminha para a glorificação do teu Filho um dia, lá na eternidade. Por isso, ó Deus, que nós hoje estejamos vivendo em adoração ao Senhor, de tal forma que estejamos mais parecidos contigo do que parecido com nós mesmos. E que a glória do Senhor se manifeste nesse dia, sobre a vida de cada um, consolando os enlutados, fortalecendo os que estão deprimidos e angustiados, dando respostas aos aflitos
de coração que precisam de uma saída, de uma solução, e dando a Deus força para que eles precisam trabalhar e executar suas funções. Pai, é o que oramos, sabendo que o Senhor cuida, desde o Pedro Henrique, que está lá na UTI neonatal, ao Moisés, que também está lá tanto tempo na UTI neonatal, ao Matias, ao Mateus, que está com leucemia, quanto cuida, Senhor, dos queridos que estão pedindo oração por trabalho, por emprego, por restauração da família. Senhor, tantos desafios, mas nós cremos que o Senhor cuida de cada um de nós. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, queridos. Que bom que estamos juntos, né? E domingo agora começa então nossos cultos especiais. Na verdade são cultos às 10h30 para comemorar os 19 anos da nossa igreja, né? Então domingo agora, dia 1º, quem vai pregar vai ser o Josias, contando um pouco da história dele, a caminhada dele na vida da igreja, né? E ele foi um junior nosso, depois um adolescente, depois se tornou aí, foi seminarista, voltou e agora vai ser ordenado pastor no dia 15. Inclusive, dia 15 e 22 de novembro, teremos 2 cultos no domingo. Estamos orando para que nada feche, nada seja parado, né? Estamos orando por isso. Até temos que orar, né? A Angelina até me falou de orar pela pandemia, exatamente, orar para que ela vá embora. Por quê? Porque, olha, queremos fazer um culto dia 15 da ordenação do Josias, à noite. Então, domingo de manhã tem culto normal e à noite tem a ordenação. E no dia 22, a culto de posse do pastor Cleverson. Então, são 2 festas que nós queremos fazer, né? Festas assim, um culto, né? Eu vi aqui, quero só lembrar, a dona Ruth Bove completou 90 anos agora, não sei se sábado ou domingo. Parabéns, minha irmã. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Né? Querida. É um amor de pessoa e serva do Senhor, temente ao Senhor. Então, assim, um abraço nosso, minha irmã, que Deus abençoe, o irmão Pedro, né? Tão longevos, porque ainda trabalham, o irmão Pedro, se pudesse, estava afinando. E ela vai junto. Vai junto, ela afinando o piano, tá ali, né? Junto. Gente, quando eu olho para eles, a primeira coisa eu falo assim, Deus, me faz chegar com essa vitalidade aos 90 anos, né? Então, parabéns. Você ia falar do negócio da casa? Sim, eu quero dar só um relatório rápido ali. Nós tivemos uma conversa e o que está acontecendo é o seguinte, nós precisamos esperar até o dia 5 agora, que vai sair o documento de viabilidade, tá? Esse documento vai nos dizer o seguinte, pode construir, quanto pode construir, como pode construir, tá? Segundo, o segundo documento vai dizer como é que está, se isso, quem é a pessoa que está responsável por isso. E nós temos uma questão que a dona do terreno, que é a avó do Diego e da Viviane, que são os irmãos que moram ali no local, faleceu. E a mãe também faleceu. Ou seja, eles são os herdeiros diretos, eles e mais 3 irmãos, se não me engano. Então, o que acontece se o nome estiver ainda no inventário? Ou fazendo inventário, vamos fazer inventário, vai fazer inventário. Isso demoraria 2 anos. A gente quer 2, 3 anos. A gente quer, então, ver um outro caminho, que é um contrato e tal. Mas eu não estou querendo explicar muito aqui, para a gente ficar longo. O primeiro caminho, assim, nós precisamos orar por 2 coisas agora. Precisamos orar pela viabilidade e essa documentação seja possível para que a gente possa dar entrada na construção da casa. Senão, a gente vai fazer uma reforma mesmo na casa que eles têm. E aí, os caminhos a gente vai ver. Então, primeiro passo é isso. Deus tem que nos dar condição de ter viabilidade e que a prefeitura aceite esse contrato entre os irmãos enquanto a partilha não acontece. É isso que nós precisamos orar. Tá bom, queridos? E se você quer fazer alguma contribuição, pode fazê-lo, porque nós vamos precisar de todo o recurso, porque nós não vamos só construir a casa. Tem que mobiliar essa casa, tem que organizar a casa ao redor. Então, tem todos os detalhes. Acessibilidade, porque ele é cadeirante. Então, tudo isso nós queremos fazer. Sonho de entregar essa casa para essa família. Então, ore conosco, participe com a gente, tá bom?
E Deus abençoe. Até amanhã, Bom dia, Deus abençoe. sexta-feira.